Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a doutora Maria Maena. Ela é médica e pesquisadora em saúde do trabalhador. E a gente vai entender um pouquinho, afinal de contas, o que são as doenças profissionais ou as doenças do trabalho. E a gente vai entender um pouquinho mais essas questões teóricas, mas muito mais do que isso. Entender qual é a relação disso com a vida, com o dia a dia de todos nós trabalhadores. Doutora Maria, muitíssimo agradecida por ter despendido novamente do seu tempo para gravar para a gente aqui de Petrópolis no programa Trabalhador em Foco. Olá, Carla. Olá a todas as pessoas que nos veem. E é um prazer estar aqui novamente. E vamos lá. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho, né? A gente sempre aprende um pouco. Verdade. Uma ótima forma de aprender batendo um bom papo. E aí, exatamente. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador e falasse um pouquinho do que é considerado uma doença profissional. Olha, aí a gente tem que fazer, o importante é pensar o seguinte, como é que você estabelece a relação de causa e efeito entre uma doença e as condições de trabalho? Essas causas, a causa e efeito não é uma coisa imediata, entende? Assim, algumas vezes é um pouco difícil de se estabelecer. Então, a legislação brasileira, a Lei 8.213, que é da Previdência Social, ela divide um pouquinho, mas isso não tem muita importância. Eu vou colocar, por exemplo, a divisão que ela faz, vou dar um exemplo. Certo. Eu vou dar um exemplo, assim, para as pessoas saberem, né? Por exemplo, a doença profissional definida na lei é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, a pessoa que tem um quadro pulmonar, a pessoa que trabalha com sílica, exposta a sílica, por exemplo, e tem uma silicose, essa doença é uma doença profissional porque ela praticamente só pode ser adquirida na profissão, ela só pode ser adquirida na atividade de trabalho, e também a gente tem um agente certinho, é a sílica que produz silicose, não existe outro elemento que produz a silicose. A mesma coisa chumbo. Olha, intoxicação por chumbo. Ok, o que é que dá intoxicação por chumbo? Bom, o nome já está dizendo, é chumbo. E onde é que a gente encontra o chumbo? Nos locais de trabalho, nas atividades de trabalho. A asbestose, também uma doença provocada por uma grande exposição de amianto. Onde é que a gente tem grande exposição de amianto? Somente no ambiente de trabalho, não na vida comum. Então, essa é uma definição da doença profissional. E tem a doença que é relacionada ao trabalho, que é aquela adquirida em determinadas condições especiais em que o trabalho é realizado. E aí, normalmente, você tem uma série de... não é uma causa única, mas você tem uma série de elementos, e entre os quais aquele relacionado ao trabalho. Eu vou dar um exemplo. Lesões por esforços repetitivos, que é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. O que é que dá lesões por esforços repetitivos? Não é uma causa apenas, mas você tem o esforço, você tem a repetitividade, você tem o esgotamento, a falta de tempo de recuperação. Então, é um conjunto de elementos. Assim como transtornos psíquicos. Também é um conjunto de elementos, não é um episódio, uma coisa, um determinado fato. É um conjunto de elementos que existem no trabalho que desencadeiam ou pioram, ou agravam também transtornos psíquicos. Então, basicamente, é isso. E quando a gente pensa, né, na questão da saúde do trabalhador, a gente tem que entender que, em via de regra, a atividade laboral não poderia causar uma doença, senão tem um descompasso, né, na manutenção da saúde desse trabalhador. É isso quando a gente tem que pensar, quando vai avaliar se essa doença pode ser entendida como uma doença causada pela prática profissional? Sim, veja, olha, o trabalho deveria ser, assim, no mundo ideal, e no mundo que a gente deve buscar.
o trabalho deveria ser uma forma de realização, não é? Existem coisas a serem feitas na sociedade para que todos nós sobrevivamos. Ok. Então, como é que deveria ser o trabalho? As pessoas deveriam trabalhar algumas vezes por semana, por jornadas curtas, receber o suficiente para sobreviver bem. Isso eu não estou falando de um mundo utópico, não. Utópico no sentido de impossível. Pelo contrário, vários economistas acham que a gente tem condições de trabalhar menos, né? Poderíamos empregar mais gente, ter mais gente trabalhando e um tempo maior para as nossas atividades de prazer. Então, a gente faz um trabalho determinado que pode não ser o mais gostoso, mas você tem um tempo para fazer aquilo que te agrada mais, né? Então, isso seria o ideal. Mas o que acontece no nosso mundo? Acontece que cada vez menos pessoas são empregadas, cada vez menos pessoas têm relações de trabalho estáveis, então as pessoas têm que trabalhar para ganhar, se elas ficam doentes ou, de repente, elas não conseguem trabalhar por algum motivo, elas param de receber quando não há vínculo empregatício, né? E, além disso, a jornada de trabalho tende a se estender e tende a se intensificar. As pessoas trabalham muito mais, com muito mais coisas, com mais conexões, etc., do que precisariam, né? Poderia ser uma coisa mais tranquila. A intensificação do trabalho, ela é uma forma de você conseguir extrair o máximo da sua capacidade em pouco tempo. E isso é ruim, porque não te dá tempo para respirar, no sentido de não dá tempo de você recuperar-se física e psiquicamente. E aí, por isso, por conta dessa demanda exagerada, por conta de uma remuneração inadequada, por conta de muitas horas de trabalho, é que o corpo não dá conta. E aí a gente tem as doenças que são geradas por conta da prática profissional. Talvez se a gente trabalhasse menos dias na semana, com uma carga de horário diferenciada, talvez alerque essa lesão por esforço repetitivo não fosse acontecer. E talvez eu, Carla, do lado de cá dessa câmera, desse nosso momento de gravação, não sentisse dor na lombar. Porque, em via de regra, eu passo 9, 10 horas por dia, pelo menos 5 dias por semana, em frente ao computador. Ou trabalhando, ou produzindo a pauta, ou então agendando a entrevista, ou então aqui sentada gravando. É um pouco disso, doutora? Exatamente. E você, olha, nós estamos falando de doenças que têm vários aspectos envolvidos. É claro que eu não estou falando, por exemplo, em determinadas condições que desencadeiam acontecimentos que vão resultar num acidente grave, por exemplo. Não estou falando disso, porque daí não precisa nem de 1 hora de trabalho, basta estar num determinado momento Cortou e a mão com uma máquina exato. de Aí cortar. você tem, cortou a mão, então o que quer dizer? Que a máquina está inadequada. Então, isso, né, eu estou dizendo dessas condições que são múltiplas e que fazem parte do nosso dia a dia, né? Das pessoas que trabalham com serviços em geral, então, bancários, teleatendimento, pessoas que trabalham em vários setores e serviços em geral, né? Muitas vezes comércio também, né? As pessoas, e mesmo nas atividades industriais, as pessoas são exploradas ao máximo na sua capacidade de trabalho, né? Então, além dos perigos que existem nas atividades industriais, de risco de acidentes ou de exposição a substâncias químicas, né, inadequadas a ruído excessivo, você tem ainda esta intensificação do trabalho, né? Então, nós estamos falando disso. Então, as pessoas, quer dizer, o excesso de trabalho, né, que a gente vem tendo nos últimos anos, é determinado pelas condições que as empresas impõem. Veja só, as empresas poderiam contratar mais, poderiam diminuir a jornada de trabalho, mas elas não querem, então elas tendem a intensificar, elas tendem a diminuir o contingente de trabalho, ou contingente de trabalhadores, alegando que a tecnologia substitui as pessoas. E não é bem assim. A tecnologia, na verdade, ela serve para acelerar o nosso trabalho. Veja, tudo que nós fazemos, nós hoje somos alcançados por nós, no nosso caso, vamos pensar assim, né? Nós somos alcançados por WhatsApp, nós somos alcançados por e-mail, por celular, né? Então,
você veja, antigamente as pessoas telefonavam, você tinha um certo tempo para responder as coisas. O e-mail, você acelerou um pouco mais com o e-mail, mas você tinha de um dia para outro. O WhatsApp, por exemplo, o Telegram, qualquer forma de comunicação, você, na verdade, espera que a pessoa te responda na mesma hora, né? E eu tenho entrevistado pessoas que estão em trabalho remoto, por exemplo, e que são alcançadas o tempo todo, o dia inteiro, pelo celular, por grupos de trabalho ou pelas chefias. E elas falam o seguinte, olha, mesmo que não seja obrigatório que eu responda na mesma hora, eu sinto que eu preciso responder, porque os outros respondem, porque o tempo todo a interação é continuada. Então, as pessoas falam assim, algumas vezes até no banheiro eu levo o celular, porque eu tenho medo que alguém mande a mensagem e eu não responda na hora. Você vê? Então, leva também ao autoaceleramento, além de ter de fato, uma exigência que você esteja conectado sempre, tem ainda a questão de você também se autoacelerar, né? Então, isso é uma coisa muito desgastante, física e psiquicamente. Nós gravamos aqui no programa Trabalhador em Foco, meu telespectador lá de casa viu que essa questão do horário, do quando está trabalhando e quando não está trabalhando, dos grupos de trabalho, foi uma questão muito discutida nos sindicatos dos professores. Por conta do momento que é a hora de estar na aula, o momento que é responder às demandas institucionais e o momento que é a hora de descanso. Ou é a hora que esse professor está dando aula numa outra instituição, ou ainda é domingo e você não vai responder. Eu sou jornalista, trabalho bastante, acho que trabalho muito mais agora do que 5 anos atrás e tenho certeza absoluta que trabalho hoje muito mais do que 10 anos atrás. E de forma escalonada vejo que parece que eu vou trabalhar cada vez mais para ter aquela mesma remuneração e tal. E nesse contexto, muitas vezes as pessoas ficam loucas comigo. Por quê? Porque eu aprendi a não responder. Foi um exercício muito difícil para mim, mas eu, às vezes, não trabalho aos sábados e não trabalho aos domingos e eu não respondo. E foi muito difícil para os meus colegas entenderem, para alguns dos meus clientes entenderem que existe um momento em que eu já não sou mais a trabalhadora, mas que eu sou a cidadã, que eu sou a esposa, que eu sou a mãe, que eu sou a pessoa. E que aí eu estou, sim, assistindo televisão, eu estou tomando banho e eu não vou responder. E isso é um exercício de compreensão muito difícil, às vezes, né? Porque o mundo está acostumado com essa velocidade, o mundo está acostumado com essa coisa imediata. Então, existe isso. Agora, existem empresas que querem que você esteja trabalhando. Por exemplo, mesmo nos trabalhos, por exemplo, no judiciário, vou dar um exemplo. No judiciário, né, em que as pessoas trabalham hoje remotamente, já há bastante tempo trabalham remotamente por meio dos sistemas, não é? Muitas vezes, por exemplo, quando eu conversei com pessoas que são auxiliares de juízes, por exemplo, eles falavam o seguinte, olha, de repente, domingo à noite eu vejo que o juiz despachou alguma coisa. Se o juiz despachou no domingo à noite, eu me sinto quase que na obrigação de fazer isso, de fazer logo em seguida, então, dar andamento para a coisa, entende? Então, existe isso, existe uma situação em que as pessoas também trabalham com vários fusos horários. Então, há empresas em que os trabalhadores trabalham com fusos horários de outros países e também tem que ter essa também resposta imediata. E existem situações em que a empresa praticamente exige. Nenhuma empresa fala, olha, você tem que responder imediatamente no sábado ou no domingo. No entanto, espera-se que isso aconteça. Né? Então, se você não tiver essa regulamentação, como você falou, a pessoa, o professor ou outro trabalhador, ele fala, bom, sábado e domingo eu não vou, porque não é meu horário de trabalho. Então, a pessoa não responde. Mas isso pega mal nas empresas, né? Uma coisa que não é legal para várias empresas. Então, isso acaba causando um desgaste muito grande. E aí, essa é uma demanda, essa pressão institucional, esse não ter mais a hora que é minha, um momento em que eu não tenho mais o descanso, porque mesmo que eu esteja descansando, existe algo dentro de mim que fica ainda conectado a essa demanda laboral o tempo todo.
É aí que podem Exato. as doenças mentais e emocionais causadas pelo trabalho? Sim, e ainda mais as situações em que você não dá conta no seu trabalho. Então, digamos, eu resolvi trabalhar das 8 às 17 somente. Digamos que eu faça isso. Mas, de repente, o volume de trabalho não me permite que faça isso. Então, eu tenho que trabalhar o tempo todo, né? Ou eu tenho que trabalhar muito mais para dar conta de atingir as metas que me são impostas ao trabalho, ao volume de trabalho que me é exposto. Todo mundo tem prazos, todo mundo tem as metas, então, se as metas são excessivas, os prazos são exíguos, são curtos, então eu sou obrigada a intensificar, trabalhar mais, né? Então, você tem essa questão da demanda que te fazem e da sua capacidade de resposta. E muitas vezes a nossa tendência é exigir da gente cada vez mais, não é? E aí o que acontece? Nós deixamos de comer na hora certa, nós deixamos de fazer pausas, nós deixamos de fazer exercícios, nós não saímos mais para andar, para nos exercitarmos um pouco, ou mesmo para lazer, para ler um livro, que não é exatamente do seu trabalho, mas que te interessa, ou de assistir um filme, né? Eu estou dizendo isso fora da pandemia. Na pandemia, isso tende a se intensificar. Porque como a gente fica todo mundo junto, e todo mundo em casa, muitas vezes com filhos, etc., então você compartilha os espaços. Se você tem um espaço gostoso, maravilhoso para compartilhar, ótimo, ainda menos pior, né? No entanto, a maioria dos trabalhadores não tem esse espaço maravilhoso, tem espaço pequeno, reduzido. E aí são várias pessoas trabalhando remotamente, disputando os computadores, muitas vezes não tem computadores em número suficiente também para todo mundo, né? E então você tem uma série de limitações e você faz as coisas de casa também, né? Muitas vezes você dispensou a pessoa que trabalha com você, até porque a pessoa que te ajuda sempre, a empregada que te ajuda sempre em casa, muitas vezes ela tem que ficar em casa porque ela também não pode correr o risco de se infectar, né? Então a gente tem uma mudança muito grande, né? Aumento das tarefas domésticas nesse período de pandemia, mas fora desse período, também existe essa intensificação do trabalho já há bastante tempo, né? Então, tudo isso causa problemas físicos, você passa a se cuidar menos, se você tem diabetes, você não vai com regularidade que deveria ao médico, você tem hipertensão arterial, sua medicação está um pouco defasada, mas você deixa para lá, o dentista você também não vai, porque não dá tempo, então você vai menos do que você deveria ir. Então, todas as suas doenças crônicas ou necessidade de controle que você tem, também ficam em segundo plano. Né? Então, as doenças, quem tem doenças crônicas também tende a ter uma piora dessas doenças crônicas. Né? Então, tudo é ruim. Como é que, nesse momento de aumento da atividade laboral, inconstância profissional, o medo do desemprego, que está, afinal de contas, o Brasil está numa crescente de desemprego, de que forma que isso tudo agrava a saúde do trabalhador e quando e como essa saúde do trabalhador, ou seja, a doença do trabalhador causada por esses sintomas, por esses quesitos do dia a dia do trabalho, eles são entendidos como uma doença provocada pela atividade laboral para que ela seja justificada por um auxílio-doença ou por um afastamento. Como é que é isso na prática? Então, vamos lá. Como é na prática isso daí? Então, digamos que você seja um trabalhador presencial, tá? Você trabalha num banco, tem metas para cumprir, você tem que ter clientes, etc. Em determinados momentos de crise, como essa que nós estamos vivendo, de crise política, crise econômica, crise sanitária, crise de tudo quanto é jeito, as pessoas se arriscam mais, então as pessoas se arriscam menos, as pessoas vão investir menos, é natural que isso aconteça, as empresas estão em crise também. E, por exemplo, digamos que o banco continue exigindo o número de as mesmas metas que antes. Então, você tem que vender tantos seguros contra isso, contra aquilo, você tem que vender tantos investimentos, né, por dia ou por semana, dependendo do banco e do produto. Então, para quem que você vai vender? Como é que você vai fazer para isso? Então, nas entrevistas, os bancários colocam muito isso, colocam que essas pessoas não conseguem mais atingir essas metas.
Isso começa a se tornar um pesadelo para essa pessoa, porque não atingindo as metas, ela diminui a sua parte flexível, né, do salário, então pode diminuir o que ela ganha, e ao mesmo tempo ela fica visada para demissões, como você falou, nós estamos tendo crescentes demissões mesmo nesta pandemia, né, e as pessoas estão sempre numa situação de grande insegurança, não houve esse compromisso, né, das empresas em manter os trabalhadores, né, então as pessoas estão correndo vários riscos de ser mandadas embora, ou então ter uma diminuição de salário, inclusive. Então, esse Estado e as pessoas, os compromissos são os mesmos. A casa continua sendo paga, tudo, aluguel, telefone, escola de crianças, se as crianças vão em escola particular, etc, etc. Então, isso tudo traz alterações de sono, pode trazer uma sensação de que você não vai dar conta daquele recado, você tem medo. Então, tudo isso pode causar vários quadros clínicos, por exemplo, na esfera psíquica. Então, você pode ter uma depressão, você pode ter um transtorno ansioso, né? Uma alteração de sono, um burnout, que é um esgotamento profissional, etc. Como é que você vai provar? Existe algum exame que você faça e fale, olha, é disto. Por exemplo, quando você tem uma intoxicação por chumbo, se você fizer uma medida de chumbo no seu sangue, você vai conseguir detectar. Então, você tem um número que fala, não, você se expôs ao chumbo e você trabalha em lugar que tem chumbo, bom, está fechado, não tem por onde escapar. Agora, com essas múltiplas... Como? O diagnóstico consegue ser feito de forma assertiva. Isso, o diagnóstico e a relação com o trabalho consegue ser determinada objetivamente. Agora, no transtorno psíquico, por exemplo, é mais difícil, você tem que estudar como é que você tem que ter esse olhar. Primeiro, você tem que acreditar que todas essas coisas que acontecem no trabalho vão causar uma doença física ou psíquica. Você tem que acreditar nisso. Então, você tem que estudar essa possibilidade. O médico ou o profissional de saúde em geral, ele tem que ter esse olhar e estudar as condições nas quais essa pessoa trabalha e ouvir o trabalhador. Ouvir, porque não existe outra forma de você conhecer como é que a pessoa adoece se você não ouve essa pessoa. Essa pessoa sabe te relatar o que aconteceu, como é que ela foi se tornando, como ela foi mudando a personalidade, o jeito, a forma de encarar as coisas. Essa pessoa relata. Então, é importante a gente ter a anamnese, aquilo que a gente chama de anamnese ocupacional, fazer a relação do processo de adoecimento com o processo de trabalho. E isto é mais difícil, né? Bom, como a gente tem essa dificuldade, então para que a pessoa quer que se reconheça essa doença relacionada ao trabalho? Por vários motivos. Um deles é de mudar as condições de trabalho. Ajudar a mudar, claro que não depende dela, não estou dizendo que depende dela, mas depende dela, de se comprovar que vários trabalhadores estão tendo esses problemas, portanto, é importante mudar aquele ambiente, as condições de trabalho. Essa é uma primeira questão. A segunda, se ela ficar adoecida, e precisar de afastamento do trabalho para se recuperar, ela, se for empregado regular, se for seletista e segurado da Previdência Social, ela vai ter direito ao auxílio-doença. E, dependendo, se a Previdência Social, o INSS, reconhecer que essa doença é relacionada ao trabalho, ela tem uma espécie de benefício diferenciado, que é espécie acidentária, então, auxílio-doença por acidente de trabalho, ou doença ocupacional, que às vezes o nome é por acidente de trabalho, mas engloba as doenças relacionadas ao trabalho. Então, quais são as diferenças, então? Diferenças enormes. Primeiro, não exige carência. Para acidente do trabalho, ou doença relacionada ao trabalho, ou doença profissional, não há necessidade de carência de 12 meses para receber o auxílio-doença. Segundo, durante o tempo de afastamento, a empresa continua recolhendo o fundo de garantia, o que não acontece quando a doença não é relacionada ao trabalho, quando a doença não é ocupacional. Terceiro, você tem direito a, se tiver uma incapacidade permanente, mesmo que seja parcial, você tem direito a auxílio acidente depois do retorno ao trabalho.
Auxílio acidente é um pecúlio que você recebe até a data da aposentadoria. Isso pode acontecer muito em casos de Covid que nós estamos tendo. Nós não sabemos quais são as sequelas que vão permanecer pós-Covid. Não é? A gente já sabe que várias alterações continuam durante 6 meses, 1 ano, mas nós não sabemos se isso vai persistir. Se persistir, a pessoa tem direito ao auxílio acidente se houver o reconhecimento pelo INSS. A outra coisa é a estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. E, finalmente, se a pessoa morre por essa doença ou por um acidente do trabalho, os familiares têm direito a uma pensão maior. Então, são muitas diferenças, e é fundamental, então, que se tenha esse olhar para uma doença do trabalhador, perguntar-se se esta doença pode estar ou não relacionada ao trabalho. Então, é fundamental que os sindicatos estejam atentos, que os trabalhadores estejam atentos, porque é de interesse dos trabalhadores esse reconhecimento. Perfeito. Doutora Maria, muitíssimo agradecida, foi ótimo. O nosso tempo já estourou. É sempre uma delícia conversar com a senhora, porque é sempre uma grande aula, é um grande bate-papo em que a gente consegue levar questões muito elucidativas para o nosso telespectador. Queria novamente agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, Carla. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo, que entendeu um pouquinho mais sobre a importância de você ficar de olho para saber se a doença que você está passando, se o que você está sentindo agora tem alguma relação com a sua prática profissional. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.